Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com sua mão e diga: viva, viva o Senhor. Amém. Podem todos se assentar. Glória a Deus. Só um minutinho aqui. Aproveitando o início deste culto maravilhoso, já temos algumas pessoas presentes, que bom. A partir de hoje, para você que está em casa, para você que está hoje aqui, nós podemos trabalhar com 10% da capacidade em cada culto. E então, quarta-feira, às 2 horas, às 14, já estamos aqui para fazer o culto das 15 horas. Não há problema um número em 10% da capacidade, não há problema. Também no culto da noite, quarta-feira, então você pode disponibilizar. Mas o que eu gostaria de passar mesmo é o que vai acontecer no domingo. Sabe, esse mês de abril, não tivemos o cerimonial de transferência devido a essa paralisação, mas no domingo nós iremos fazer em 2 horários. Preste bem atenção, depois nós vamos reforçar isso durante a semana. Às 9 horas da manhã, vamos fazer um mini culto e fazer a ministração do cerimonial de transferência, domingo. E também às 18 horas, um mini culto, fazer um culto menor e fazer o cerimonial de transferência, 2 horários no domingo que vem, para dividir o grupo e não termos problema também. Quando vier para o culto quarta-feira, faça como hoje. Os irmãos trouxeram a máscara, né? Todos têm aí, cada um fica na sua responsabilidade de trazer. Se tiver uma embaladinha novinha, traga e deixa aqui para doar para outras pessoas também. Então, agora tirar para poder falar, tudo bem. Amém? Viva! Então, vamos dar abertura no culto da pregação neste momento, então. Gênesis, capítulo 29. Eu quero falar sobre um assunto hoje difícil, muito difícil de falar, porque quando você vai falar sobre mulher, é uma coisa louca. Você agrada 20% e 80% você fica na peneira, porque a gente não acerta tudo, porque não tem como agradar todo mundo. Mas eu quero falar sobre 2 mulheres hoje, muito interessante o assunto delas, que está em Gênesis 29, versículo 16. Pega a sua Bíblia aí. Acompanha comigo esse assunto tão precioso, mas que vai trazer pérolas e somar muito com todos nós. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da mais nova, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tensos, mas os de Raquel era formoso, e o semblante também formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, pela filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê para outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram 7 anos aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque os meus dias já são cumpridos, para que eu entre a ela. Então juntou Labão todos os varões daquele lugar, fez um banquete, e aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-a e entregou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ao ver que era Leia, disse a Labão: por que fizeste isto comigo? Não me tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste assim? E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar. A menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra.
pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Amém? Pode todos se assentar. Eu disse que falar de uma mulher já é difícil, falar de duas é mais complicado ainda, mas nós vamos dividir um pouco aqui, tá bom? Temos que dar uma volta na história para entendermos um pouco, ou falar um pouco do contexto, para entendermos um pouquinho aqui, porque estamos falando de uma família só, E diz o pai de Jacó, Isaque: olha, você já fez negócio com o seu irmão que não foi tão lícito, vá procurar uma mulher, quer dizer, vá tocar a sua vida, procurar uma esposa, viver a sua vida, e eu não quero mais preocupar. Seria mais ou menos isso. Então o texto, desde o juramento de Abraão com Isaque, de colocar a mão debaixo da coxa do mais velho, esse mesmo juramento, com toda certeza, veio agora na segunda geração, com Jacó, na saída a procurar uma moça para casar, mas não seria tão procurar, seria escolher. Procurar quando você não tem rumo. E eu acho até o máximo dos rapazes de hoje e das moças, que eu vou até dizer assim, vocês estão bem ruinzinhos comparando com as pessoas da minha época, 1970, 80, porque vocês têm que procurar subterfúgio de internet para tentar encontrar um namorado, uma namorada. Ou às vezes namora 2, 3, 4 anos com a pessoa via e-mail, via zap, né? Internet, e quando vai conhecer a pessoa, não é nada daquilo que você esperava. Isso acontece todo dia, todo dia. Então, irmãos, quando falamos de procurar, é quando não tem rumo. A Bíblia diz que ele foi escolher, porque alguém disse para ele: olha, o seu tio, parte de mãe, mora em Padã Arã, lá na Mesopotâmia velha, entre os rios Eufrates, e ele tem moças para casar. Não era comum casar fora da família, eles tinham que entrelaçar mais os seus familiares. E a Bíblia diz que Jacó saiu de Beer-sheba para ir a Padã Arã, mais ou menos 650 quilômetros, mais ou menos do centro de Belo Horizonte ao centro de São Paulo. A distância que ele ia caminhar, os dias que ele ia caminhar, desertos, vilas, lugares perigosos, cidades menores, desertos e mais desertos. Mas para alguém que tem um objetivo, seja ele qual for, seja ele profissional, seja uma formação que você está buscando, ou formar um filho seu, ou montar alguma coisa para você na área profissional, ou mesmo em busca de um casamento, vale a pena você caminhar uma distância, mas a coisa tem que ser olho a olho. Quantos estão entendendo? Na tal química dita pelos mais novos de hoje, não rola, como diz os mais novos, via internet. A coisa tem que ser olho a olho. Entenda isso que eu vou dizer. E a Bíblia diz que ele sobe. Era uma viagem longa para esta época, era uma viagem longa, 650 quilômetros a pé, com os moços ajudando, com juramento de coxa. Mas a Bíblia diz que Jacó foi, e o texto fala que um pouco antes de chegar a Padã Arã, ele estava ainda na Samaria, no final de Samaria. No deserto ele encontra uma pedra, ninguém tinha água, ele deita o ouvido na pedra e Deus fala para ele: aqui tem água. Mas o que adiantava ele saber que ali tinha água, mas a pedra era pesada, a pedra que estava cobrindo aquela água. Então a Bíblia diz: havia passando por ali pastores que estavam com seus gados, com seus animais, muitas ovelhas, e que também não tinha água. Então o que Jacó fez? Jacó olhou para aqueles homens, eram muitos homens, olhou para a pedra e Deus falou com ele: na vida, muitas vezes é assim,
Um tem uma parte e outro tem outra parte. Nem sempre uma pessoa consegue tudo e é abençoado de uma só vez. Às vezes a bênção que Deus quer fazer, Ele vai usar 1, 2, 3, 4, para que de uma só vez Ele abençoa vários. E Jacó disse para eles: vocês têm água? Eles disseram: não, temos não. Mas eu sei onde que tem, aqui debaixo tem. Se vocês me ajudar a arredar a pedra, tem água para mim, tem água para você, para os seus gados, e tem água para todos que aqui passarem. Nós estamos falando de uma história de 4.000 anos atrás, aproximadamente, mais um pouquinho, 4.000 anos atrás. E nós estamos falando agora de uma 4.000 anos, troquei um pouquinho aqui, mais ou menos isso, 4.000 anos atrás. Já estava ali o modelo do que nós chamamos hoje de parceria, do que nós chamamos hoje de sociedade, não é muito falado hoje mais, mas é parceria, mas tudo bem. Já estava mostrando ali que muitas vezes eu tenho uma ideia, e uma ideia hoje vale dinheiro, vale mais do que objetos, coisas físicas para negociar. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma invenção, eu tenho uma luz que Deus me deu para alguma coisa nova. Todo dia nasce uma coisa nova, mas para que você implante aquilo que está na sua cabeça, precisa disso, bastante dinheiro. E às vezes você vai para a caneta, vai falar assim, você precisa de 500, 600 mil para iniciar esse negócio. E do outro lado, tem pessoas que têm 500, 600 mil, mas a cabeça é fechada. Doido para montar um negócio, para ter alguém para fazer uma parceria, para triplicar aquilo que tem, mas não tem quem tem a ideia. Então, talvez você está me ouvindo hoje e fala assim: pastor, mas Deus abençoa a sociedade? Claro, se ela for justa. Deus abençoa uma parceria? Claro, é ajuntar todos para arredar a pedra da boca do poço. Quantos estão entendendo? Amém. Viva o Senhor? Talvez estou falando hoje, estou trazendo para você uma chave que vai destravar os negócios da sua família, e da família do outro, e da família de vários. Tudo quanto você olhar, sobe numa serra, dá uma olhada para uma cidade, ou sobe num arranha-céu, dê uma olhada numa cidade, e você vai tirar a criação e a criatura e coloca no canto. As outras coisas todas foi inventada por alguém. As outras coisas todas foi vendida por alguém. Foi aquilo que você, tirando a natureza e a criatura, você vai ver que o que sobrou, tudo aquilo ali é a matéria que se move para levantar a nação, para levantar o povo, e você faz parte disso. Jacó havia recebido, todos ali beberam daquela água, a água do poço de Jacó está lá até hoje, ele arreda a pedra, cobre o buraco e todo mundo vai embora. Olha que coisa interessante. Pouco mais à frente, a Bíblia diz, uma coisa chama a outra. Pouco mais à frente, acontece o encontro de Jacó com Raquel. Raquel vem buscar água para os animais e naquele caminho Jacó fala: não, é muito fácil, lá atrás nós arredamos uma pedra, eu vou ajudar essa moça a arredar essa pedra também. Ajudou a arredar a pedra e os olhares se encontraram e Jacó viu que era uma moça de família, era uma moça prendada, era uma moça que tinha nas mãos coisas que atraíam os olhos de qualquer pessoa, porque ela era pastora. O pastor Ralf, o senhor está falando pastora? Sim, eu estou falando pastora. Raquel era pastora, e o jovem olhando para aquela jovem pastora, ele disse: essa menina é uma menina muito boa, porque pastorear ovelha não é serviço de mulher. Serviço de mulher, na época, era buscar água e outras atribuições. Mas ele está dizendo, provavelmente ela não tem irmãos, ou não tem um criado de confiança, porque ela cuida das ovelhas do seu pai. Eu abro aqui um parênteses, olha para mim aqui, tá certo? Uma aspa, parênteses aqui, parênteses.
Esse título, esse substantivo feminino, pastora, tem derrubado muita gente ao longo do mundo, vamos dizer assim. Porque as pessoas olham para Gênesis, capítulo 29, aqui no versículo 9, e diz assim: por que é que eu não posso ser uma pastora, se em Gênesis 29, 9 diz que Raquel era uma pastora? Mas quem disse para você que você não pode? Quem falar para você, irmã, que você está me vendo aqui, que você não pode ser uma pastora, está errada. Você pode, sim, com toda certeza. Compre um cajado de madeira, um cajado de pastor, compra ovelhas, cabras, ovelhas, né, animais mais dóceis, compra um sítio, coloca ali 50, 100 ovelhas e dá um lucro muito bom e dá menos dor de cabeça do que mexer com pessoas, sabe? E você vai poder estar ali raspando, tosqueando, fazendo pelotas daquelas lãs, não é verdade? E no final de ano você conseguir vender, você tem um lucro muito bom. Você pode ser pastora porque a Raquel foi pastora. Agora, se você sair disso aqui e falar comigo, pastor, mas eu não quero ter ovelha bicho, eu quero pastorear gente, aí você não pode. Aí você está errado. Com o título substantivo feminino, pastora, não existe na Bíblia. Ô pastor, não, irmão, não é pastor, não. O pastor vai sair daqui, quer ver? Ó, o pastor saiu, a Bíblia continuou. Ô Bíblia, você tem pastora na Bíblia? Vai dizer, não tem, irmãos. A Bíblia não tem esse substantivo feminino para autorizar uma senhora ou uma moça estar à frente de um grupo chamado igreja. Você pode ser missionária, olha para mim aqui. Você pode ser irmã, você pode ser a senhora Maria, a senhora Teresa, pode ser a missionária Teresa, a missionária Joana, seja qual missionária for, qual o nome, mas evita esse título de usurpação chamado pastora, que já derruba o seu ministério no momento que você coloca pastora fulano de tal. Irmãos, mas na frente a gente vai ver aqui. Quando Adão pecou, Adão tinha mulher. E foi até induzido pela mulher que ele chega ao pecado, a consumação do pecado. Mas Deus desce e cobra dele, sim ou não? Sim ou não? Deus, Adão, onde tu estás? Ele não perguntou pela Eva, porque o compromisso foi dado para o varão. Depois você encontra aqui os 12 apóstolos, por exemplo, na Bíblia, que é aqui os 12 apóstolos, as 12 tribos, nascidas de Jacó, Lia, Zilpa, né, e Leia. Você vê que fundaram as 12 tribos, eram 12 homens, Deus chamou os 12. Depois Deus chamou os 12 apóstolos, lembra que Deus chamou os 12 apóstolos? Ele chamou somente apóstolos, porque ele veio pedir conta para o varão. E quando você abre em Efésios, você vê mais uma palavra para nós encerrarmos essa aspazinha aqui, que ele diz assim, e ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Não tem pastora na chamada. Então, você acha que Jesus esqueceria de chamar um substantivo feminino pastora? Claro que não, mas eu não tenho... Estou aqui para... O nosso assunto hoje é outro, isso aqui é só uma aspa. Você quer ser pastor? Eu acho que é a melhor coisa que você vai fazer. Pega seu marido, vai para a roça, compra ovelha, isso dá um lucro muito bom e não dá dor de cabeça, ninguém levanta quando você, não trai, não fica te desejando, não vai apodrecer o seu coração, não vai fazer de você ter expectativa e coisa dessa maneira, Deus não vai descer para cobrar de você, nada disso. Coisa boa, faça isso e Deus te abençoa. Amém? Amém. Então, voltamos a Raquel, pastora de bicho. A pastora de animal chegou perto de Jacó e Jacó ajudou a empurrar. Os olhares cruzaram. Eu não sou tão romântico a ponto de carregar buquê de flores e nem acredito muito naquele olhar, aquela coisa que no primeiro olhar, sabe aquilo que eu sei que vocês creem? É um direito meu também não crer, mas você crê. Pastor, o primeiro olhar cruzou, acabou, já é amor à primeira vista, ou ódio à primeira vista, ou qualquer coisa à primeira vista, não é isso?
Foi isso que aconteceu. Jacó estava aqui, bateu o olho em Raquel e falou: esta moça prendada, ela trabalha um trabalho na casa do pai, um trabalho de rapaz fazer. Lembra que Davi pastoreava ovelhas também, bichinhos? Então, isso aí é serviço de homem. Essa menina é uma menina boa para casamento. E ele vai até o tio, dá um anúncio e diz para ele que eu sou parente, ele é irmão da minha mãe, e eu vim aqui, estou na área, estou na região. E ali chega o momento que nós vamos começar a pregação. A moça que tinha 4 relacionamentos. 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou falar sobre uma moça odiada por muitos. Quase ninguém gostava, vamos falar assim, quase ninguém gostava, não amava. E ela tinha 4 relacionamentos. Eu falei de Raquel, que era a filha mais nova. Falei do Jacó, que subiu para encontrar uma esposa. Falei dos parentes de Jacó. Vamos falar um pouquinho do relacionamento, o primeiro relacionamento de Lia. Às vezes você fala Lia, Leia, Leá, tudo, ou Léa, tanto faz. As pronúncias são diferentes mesmo. Mas havia duas moças, uma mais velha um pouquinho, uma mais nova um pouquinho. Só que Jacó olhou para Raquel, foi a primeira que ele encontrou, ele não viu as duas e falou: deixa eu ver, onde eu vou, é essa aqui. Não, a primeira que chegou lá foi Raquel, Lia não estava na história. Ele bateu o olho e falou: eu quero casar com essa. Pronto, já concretizou no coração dele aquele amor, você entendeu? E daí a pouco ele sobe para a casa dos pais, ela diz: olha, ele é parente, é um jovem assim legal, um jovem bacana, um jovem que tem condição financeira, é um jovem esperto, cabeça aberta, é da família. Ele tinha todos os predicados para que o pai pudesse falar: é esse mesmo, sabe? E o primeiro relacionamento dos 4 que eu quero falar aqui é o relacionamento dela com o pai. Dela quem? Lia, a mais velha. Como era o relacionamento dela com o pai? Vamos entender aqui. O texto diz, a gente acompanhando aqui, a gente vê que ela não era uma moça tão amada. Ela tinha os olhos tenso, ou tenso, os olhos um pouco manso, um pouco de estrabilho, ou talvez os olhos dela eram azul, ou era verde. Olhos que lá na região não se davam tanto valor, porque o valor dos olhos lá é aquele olho de jabuticaba, como nós conhecemos aqui, pretinho mesmo. Então os olhos dela não atraíam ninguém. Quando alguém olhava para o rosto de Lia, já via que ela tinha um probleminha nos olhos, ou os olhos dela colorido, ou ela tinha um problema de estrabilho, alguma coisa assim que deixava os olhos um pouco torto, e aquilo não chamava a atenção. Comparando com esse chamar a atenção, a Raquel já tinha uma aparência muito bonita e chamava a atenção demais a aparência de Raquel. Então, automaticamente, aquela moça já estava sendo olhada pelo pai. O relacionamento deles era assim: como eu vou casar essa moça? O primeiro que aparecer aqui, eu embrulho o presente e eu entrego o presente. Ela não tinha um relacionamento tão bom com o pai e nem com os trabalhadores do pai. Sabe aquele pai? Deixa eu falar de pai aqui, eu também sou pai, já casei 3. Deixa eu falar para você aqui. Sabe aquele pai que ele diz assim: eu quero casar minha moça, mas ele não vai olhar os predicados do rapaz, ele vai olhar isso aqui, ó. Tem dinheiro? É formado em quê? Tem apartamento próprio? Qual a marca do carro? Tem dinheiro no banco? O que o pai dele é? Olha para mim aqui, vem cá. Eu não tenho nada contra você casar sua filha com o filho do rei. Não tenho nada contra isso, não. Eu estou falando daqueles pais que procuram um parceiro, procuram um marido para a filha, olhando por esses aspectos. O que é que ele tem? Tem dinheiro ou não tem dinheiro? É pobre? É formado? Não é formado? Ele fala bem? Não fala? Qual a aparência dele? Eu estou falando desse tipo de pai, que geralmente quem manifesta isso mais é os pais do que as mães.
Então o pai cria aquele modelo de marido, e principalmente o modelo de marido que ele procura para a filha, na mente dele, é como se parecesse com ele. Às vezes ele é um derrotado, um fracassado, mas ele quer que através da filha, se ela é bonita e como Raquel, que ela salve então a situação toda, através da beleza da filha. Entregar essa menina para qualquer um eu não faço. Eu brigo com todos, mas não entrego. Olha para você ver que coisona, que avião, como falava antigamente, eu entrego para uma pessoa boa. E o pai de Lia, Labão, ele era assim, materialista, idólatra, vamos lá, materialista, idólatra, ele enganou até Jacó. Uma pessoa materialista, é difícil você conviver com ela há muito tempo. Às vezes você tem um período e depois a pessoa desaparece porque os interesses morrem. Os interesses é financeiro. Se você tem condição de manter tudo aquilo quando começou, você está dentro. Isso eu não estou dizendo nem em relacionamento, não. Estou falando mesmo em condição de amizade. Você não tem, aquela pessoa já saiu fora, já é carta fora. Você sabe disso? Isto é uma pessoa materialista. E agora foi muito bom, porque o mundo todo está passando por esse probleminha aí, que acabou preocupando muitas pessoas, porque existem coisas que matam aí fora, mas só mata uma classe. Não é isso? Tem coisa. Pastor, tem muita gente morrendo de fome. Só pobre morre de fome, não é verdade? Eu nunca vi um empresário morrer de fome. Agora, quando o vírus vem e não olha a cara, e não olha a profissão, não olha quantas faculdades, não olha se você é feio, se tem olho torto, se não tem torto, se o vírus chega, ele quer entrar, ele entra, só Deus que cerca. Então, nós estamos vendo uma mudança de pensamento e de paradigmas, um repensar no que fazer daqui para frente. Eu digo para você, é Deus trabalhando na matéria-prima que Ele mesmo criou, que é o homem. O homem em Gênesis, a natureza humana que está aqui na cabeça, que é um dos 5 atributos do ser humano, do pentacotomista, a natureza humana de Gênesis 6, você vê que o homem é ruim e cada dia que passa ele piora. Então Deus está trabalhando nessa massa. Deixa Deus tocar em você, fale com quem está perto de você, deixa Deus tocar em você, deixa Deus amassar o barro. Com toda certeza vai sair um Labão melhor depois que Deus amassar. Amém? O Labão bateu o olho no rapaz, fez uma leitura nele assim, falou, poxa, que camelo gordo. Esse homem vem com vários servos, gordinho, bom, muitos servos. Esse rapaz, ele tem toda a força para trabalhar. Olhou e falou assim, olha, já tem um mês que você está de graça comendo aqui. Olha o tio falando o sobrinho. Você já tem um mês que está comendo de graça aqui. Não é porque você é parente que você vai ficar trabalhando de graça para mim. Me fala qual o salário que você quer. Aí ele animou a falar com o sogro. Ele falou assim, sabe por quê? Você tem 2 moças, eu estou interessado na mais nova. Encontrei com ela lá no poço, você sabe tudo, então eu queria trabalhar em troco dela, porque tem um dote a ser pago. Ele disse, tudo bem, vamos negociar. Você trabalha 7 anos de graça para mim e eu te dou a Raquel em casamento. Combinado? Pegaram na mão. Combinado. Ai, que coisa boa, irmãos. Eu conheço o rapaz, se o sogro falasse isso com ele, ele não casava não, porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Já pensou? O sogro falar assim, olha, para você casar aqui, você tem que trabalhar 1 ano. Isso nem de ser de graça não, ganhando. Ele vai falar, estou fora, sogrão, meu negócio é só andar à toa, é internet, é só pesquisar coisa que não presta e tudo, estou fora. Porque tem rapaz hoje que não gosta de trabalhar mesmo, não, você sabe, irmãos. Graças a Deus todos aqui trabalham, amém? Mas tem pessoas que não gostam. Se aproximar da tua casa, não é porque você é materialista, agora você é conservador daquilo que você tem que tomar conta, tá certo? Aquela pérola, aquela filha que Deus deu, aquela pérola, você tem que tomar conta sim. Se a pessoa não gosta de trabalhar, pelo menos já é uma carta a Deus falando para você, manda embora. O que você vai fazer com um homem que não gosta de trabalhar na sua casa, rapaz? Sua filha vai fazer com um rapaz que não gosta de trabalhar? Imagine isso aí, olha os meus olhos aqui. Então, naquele momento, ele bateu o olho em Jacó, o materialista fez uma leitura bonita e falou assim, quer saber de uma coisa?
é melhor entregá-la para você mesmo do que esperar um outro passar por aí. Já está feito o negócio. E naquele momento, dentro da cabeça dele, ele já falou, e eu vou enganar ele durante os 7 anos. O primeiro relacionamento, Lia e pai, veio ser revelado o final dele por boca de Jacó. Jacó olhou e falou para Lia, olha, o seu pai é enganador, e o seu pai está me enganando. Naquele momento ela concretizou que o relacionamento dela com o pai era como se ela fosse um objeto à venda, como se ele embalasse e entregasse para quem passasse e não tivesse um valor, talvez por causa da deficiência que ela tinha, ou dos olhos claros demais que não era valorizado, tipo um olho verde, um olho azul, um olho amarelo, ou ela tinha os olhos tortos, mansos, densos, tensos, aquele olho caído que não produzia alegria como os olhares de Raquel produziam. Agora, vamos falar, era um pai imprudente, vamos falar assim, um pai imprudente que não valorizava. Nós sabemos, irmãos, hoje, infelizmente, muitos pais não valorizam suas filhas. A menina está com 12, 13 anos, ele não tem mais o freio de mão. Olha para mim aqui, ele não tem mais o freio de mão. A menina já sai, dorme fora, dorme em hotel, dorme em motel, dorme em carro, prostitui, faz o que quiser, e o pai, não que ele não tem condição, pastor, eu não posso ficar segurando 100%. Claro que você não pode. É claro que não tem como você segurar um filho 100% que ele vai fazer, não tem. Mas pelo menos que você tenha um freio de mão em alguma coisa, meu irmão, você precisa fazer isso, você é pai, você precisa fazer isso. Você está vendo sua filha colocar um shortinho desse tamanho e sair pela rua para atrair os olhares de homem, e homem é igual bicho, você sabe disso, a maioria dos homens que não tem Deus é igual bicho. Eles veem as moças como se fossem presas, como se fosse uma caça. Então você pode muito bem dizer para a filha, você vai sair, coloca uma roupa melhor, está muito indecente, você está se vendendo por qualquer migalha de dinheiro num canto de uma esquina, para com isso, veste uma roupa decente, Deus te dá um marido decente, porque um marido decente não quer uma coisa dessa para ser uma mulher dele, claro que não. Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus, então fica de olho no pastor aqui. Segundo relacionamento de Lia, ela tinha um outro relacionamento que era bem pesado, pensa bem aí. Lia agora era com o marido, por quê? Completou 7 anos de trabalho, Labão, vamos fazer a festa final de semana, e eu voltei a primeira noite de núpcias com a minha amada. A Bíblia diz aqui, eu quero entrar a ela, manter relação sexual, manter uma relação de amor ali íntima, é isso mesmo que ele está dizendo. E ele fala com o pai fala, ótimo, você já pagou, vamos fazer uma festa. Armaram a barraca do meio ali, onde os dois iam ficar, festa tocando para uma semana, com muita comida, e a forma de entrega era embalada mesmo. Eu brinquei no início aqui, mas era embalada. O rapaz não via a moça durante aquela semana de preparo. Só que ele preparou a Lia, e ela fica toda coberta. E as relações sexuais é feita debaixo da coberta. Não tem essa preliminar como nós hoje, no mundo moderno, fazemos não, porque lá do outro lado, na parte mais ortodoxa, ainda é o costume antigo. Tem que cobrir, tem que apagar a luz, ninguém tira a roupa, somente o que precisa tirar. Você compreendeu? E eles fizeram isto com ele, então durante a noite ele apalpou, era uma moça, viu os cabelos, era uma moça, mas como ele ia ver o rosto delas? Para saber, o rapaz estava 7 anos esperando para o acontecimento, e aquela moça foi dada em mulher para Jacó, sem que ela mesma soubesse, porque isso é aviso de última hora, às vezes, e ela deita, e Jacó a possui, e após possuir, quando amanhece o dia, que agora já possuiu, pode descobrir o rosto, e que descobre o rosto, ele leva um choque, ele
Ele fala, não é essa. Não é desprezando ela, mas porque não era ela. Não é que ela era tão fora do padrão que ele queria, não era isso, mas ele queria era outra. Os olhares cruzaram, aquele amor lá no poço, foi com a outra, foi com Raquel. Irmãos, olha aqui, nós temos um pastor muito interessante, que ele conta um caso interessante, missionário, um caso muito interessante que serve para todos nós aqui. Sabe, ele conta do rapaz que foi cantar numa igreja e tinha uma moça que recebeu uma profecia. E a profecia que ela recebeu, dizendo assim, vou mandar o seu príncipe encantado na igreja. Que maravilha! E daí a pouco, em pleno culto, vem um rapaz para cantar, todo arrumadinho, cabelinho todo cortadinho, calcinha, boquinha fininha, sabe aquela coisa bem justinha. E quando o rapaz cantou na igreja, os anjos de Deus desceram dentro do templo. E foi só anjo de um lado para o outro, e foi Pentecoste, línguas estranhas, profecia, a coisa foi, o culto todo, nem precisou pregar, foi mensagem profética o culto todo, e ela olhou para ele e falou, é esse mesmo. E daí a pouco, moça muito bonitona, bateu o olho e falou, nossa, esse rapaz é ungido demais, é esse mesmo. Aproximou dele, e falou, olha, nossa, mas como você canta? Você já é casado? Não, solteiro e tal. E dali se embalaram para a noite do casamento. Tudo bem, aconteceu quase igual com Jacó. Primeira noite, e toda a igreja que o rapaz cantava, os anjos diziam, que coisa maravilhosa, irmãos. A igreja avivava e o povo começava a chegar. A moça falou, acertei da primeira. Passou a primeira noite, estiveram a primeira noite deles, tranquila. Quando amanheceu o dia, ela olhou para ele, é que ela tinha visto com quem ela tinha casado. Sabe o que ela falou para ele? Canta, amor. Canta agora. Canta até meio-dia. Canta até 5 horas. Canta à noite, canta de madrugada. Canta, porque só cantando, canta, porque eu só enxerguei aquele que cantava. Mas no momento mesmo que passou a noite, que abateu o olho nele, falou, não é isso que eu estou querendo, não. Eu acho que eu mereço a mais do que isso. Não é isso que eu estou querendo, não. Mas ela olhou para ele e falou assim, agora já é tarde, né? Canta, meu filho, começa a cantar agora. E passa o dia todo cantando, pelo menos, para ver se você entendeu. Jacó desembala a Raquel e dentro do embrulho está Léia. Eu estou dizendo da forma que acontece, em muitos casos, até hoje, do lado ortodoxo da situação, ainda acontece isso lá nesta região da Mesopotâmia. E agora, o que fazer? Vão no pai. Você me enganou. Olha, peraí, fica aí, eu não sei se eu deito com você mais não, mas agora eu casei e tal, como é que eu faço? Seu pai me enganou. Olha que relacionamento furado do pai com a filha. E olha agora que frustração para a moça. Nem estou dizendo para o Jacó, não. Estou dizendo para a moça. E o Jacó também, mas ainda tinha uma reserva. Ele chega no pai e fala, mas como é que é? O pai falou assim, não, aqui no nosso meio não se casa a mais velha não se casa a mais nova antes de entregar a mais velha. Olhe para mim aqui. Não existe uma biografia em estudo nenhum do passado, daquela região, onde tenha esta lei ou esse decreto. Ele criou isso ali dentro por causa da sua ganância. Ele criou isso ali, não, peraí, eu entrego ali, eu empurro ali, depois ele leva a Raquel também, que isso já me desafoga aqui, é menos 2 pratos no almoço. Já estou livre de muitas coisas, agora a responsabilidade é dele. Então o pai vendeu como se fosse um objeto. Raquel ficou na espera e não tinha voz. Jacó foi reclamar e houve um acordo. Qual é o acordo? Olha, você trabalha mais 7 anos, porque aqui na nossa terra, você não perguntou, aqui tem que casar primeiro a mais velha, depois a mais nova. Então, eu já casei a mais velha, te dou a mais nova por 7 anos. Vamos fazer um trato? Vamos. Você pode possuí-la daqui 1 semana, mas você fica me devendo 7 anos de trabalho. Vamos fazer isso? Ele não esperou mais 7 anos, porque muita gente acha que ele ficou com a Leia 7 anos até casar com a Raquel. Não. A entrega foi 1 semana depois. A entrega do produto, embalou, fizeram outro, entregaram a Raquel para ele. E ele ficou agora em dívida, porque antes ele estava em crédito.
Agora ele ficou em dívida. Vou pagar os 7 anos. Deve ter sido os 7 anos mais longos da vida dele, porque os primeiros ele disse que foi um piscar de olhos. Mas agora ele possui Raquel e ele possui a Léia. Que coisa chata para o relacionamento desta mulher. Relacionamento com o pai, um pai imprudente, materialista, idólatra, enganador, enganou o genro, enganou todo mundo. Agora, relacionamento com o marido, desafetuoso. Ele não tinha nenhum afeto com ela. Ela entrou na história. Quantos entendem? Ela entrou na história. Então, uma mulher que passou a ser rejeitada, passou a ter maus tratos, ser humilhada, ser deixada de lado, porque não era a mulher que ele queria, gente. Isso aí é muito fácil de entender. O problema é entender a cabeça dela. Vergonha, tristeza, isso tudo circulou o relacionamento dela com o marido. Mas eu disse que ela tinha 4 relacionamentos. Mais um relacionamento agora com a irmã. Ela era a irmã infeliz. Porque todo momento que ela olhava para a irmã, ela sentia-se menor. Minha irmã é mais, minha irmã tem mais, minha irmã pode mais, ela tem o amor de Jacó e eu não tenho o amor de Jacó. E ficou aquele relacionamento entre as duas irmãs difícil demais da conta, muito difícil. Eu conheço, irmãos, inúmeros casos de relacionamentos infelizes. Por quê, pastor? Você é especialista nisso? Não, irmãos. Mas é porque as pessoas procuram a gente, sabe? As pessoas procuram. Raríssimo os casos onde eu vi que Deus não estava com as mãos ali. A gente costuma muito usar um texto do Evangelho de São Mateus e repetido em outros, que o que Deus uniu, o homem não separa, e eu creio 1000% nisso. Porque nem tudo é Deus que uniu. Entenda isso agora, você vai entender comigo aqui. Nem tudo é Deus. O que Deus une fica 200 anos. E não é vantagem nenhuma você falar, eu vivi 200 anos com a pessoa que eu amo. Você tem que viver 300, 400, 500 anos. Quantos entendem essa palavra? Mas agora, tem coisas que não é Deus, e eu posso relatar para você, troco só os nomes, os irmãos não conhecem também. Lidei com um relacionamento que vai servir para você que está me ouvindo em casa, sabe? Cidade interior de Pitangui, tranquilo, família humilde, de pessoas trabalhar no comércio, saía da roça, ia para a rua trabalhar no comércio, e a filha do senhor fulano de tal era aquele avião que nós costumamos falar, os antigos falavam assim. Agora vocês falam moça bonitinha, como é que é? Eu nem sei mais como é que é isso. Então era uma moça muito bonita, espécie de uma modelo aí na praça. E ela começou a namorar um rapaz que trabalhava no açougue da praça, namorando o menino. E a mãe chamou, mas o pai falou, você está louca? Namorar uma pessoa que trabalha no açougue? Que isso, filho do fazendeiro rico do lado, fica de olho em você 24 horas. Você tem que casar com ele. Ele tirar nós dessa pobreza aqui, coisa mais ou menos assim. Me entenda isso com respeito que eu estou dizendo aqui. Eu participei disso, tá? Eu participei disso, foram quase 2 anos de luta em cima disso. E os pais proibiram de namorar, tocaram o rapaz e foi empurrando o filho do fazendeiro, muito rico, realmente, muito rico, com grandes empresas aqui em Belo Horizonte. O que fez? Casou a menina com o filho do fazendeiro. Direto, já mudaram para cá. Vamos morar no melhor bairro de Belo Horizonte. Casa de 6, 7 milhões de reais. O cara tinha muito. E comprou tudo do melhor para ela, mas ela vivia triste. Ele não conseguia conquistar o amor dela. Um dia eu disse para ele, meu filho, faz uma viagem pelo mundo, você não precisa trabalhar, sai com ela, faz uma viagem no mundo. E nessa viagem veio o menino. E agora é a mulher e o menino. E viajaram o mundo todo e fizeram uma viagem uns 40 dias o mundo todo. Quando voltou, ela me procurou e falou, pastor, não tem jeito, eu não consigo olhar para ele como meu marido. E aí? O que você me diz? Só o papel que estava dizendo que ele era casado
Resolvi o problema? Não resolvi, o problema era deles, eu sei que era deles. Mas ela me procurou, e eu disse, tenta, minha filha, pastor, me deu uma BMW, um furgão, um zerinho, está lá, eu nem andei, eu dei uns 40 quilômetros para ir na padaria só. Ele colocou 2 milhões numa conta e falou, essa aqui é sua, gasta o que você quiser, dá para quem você quiser, esse dinheiro, usa do jeito que você quiser. Eu nunca usei o cartão. Mas, em compensação, o que a mãe e o pai queriam, que eram gananciosos, resolveu. Os filhos vieram para Belo Horizonte, todos eles montaram uma loja aqui em Belo Horizonte, através da facilidade que o marido promovia. Todos eles montaram lojas aqui em Belo Horizonte, tirou a família realmente da roça, mas a menina estava sofrendo, já caminhando já para o quinto ano. Eu mandei chamar o marido, conversei com ele e falei, meu filho, como é que faz? Como é que estão as coisas? Ele falou, pastor, tudo que o Senhor pensar que um homem pode fazer para uma mulher, para conseguir o amor, o olhar dessa mulher, eu fiz. E eu não consigo de jeito nenhum fazer com que ela fique numa boa e ela não está bem. Chamei novamente a moça e falei, não tem um jeitinho de quebrar, né? Sabe aquele negócio, pinta de louro, né? Coloca lente verde, nada. Irmãos, vocês que é pai, que é mãe, que está me vendo também aqui, deve estar pensando, pastor, eu já vi uma história dessa. Realmente, esta eu vi, não, esta eu ajudei. Chamei os dois e falei, então não tem jeito mais? Falei, mas você pensa em quem, afinal de contas? Você tem um namorado, tem um amante, tem uma visão de alguma coisa? Ela falou, pastor, eu ainda gosto do menino lá do açougue da roça. E se eu ver, minhas pernas bambeiam, eu fico trêmula quando eu vejo. Não pequei, não fiz nada de errado, mas o meu pensamento é nele. Olhei para o rapaz e falei, então, não foi Deus que uniu, quem uniu foi a ganância dos pais delas, que tentou fazer essa jogada financeira usando a filha. Tem muitas moças bonitas, mas beleza acaba, a Bíblia diz que cai como uma folha. A folha seca e o vento leva, a Bíblia diz que a beleza é assim. Quantas pessoas está me ouvindo hoje e pode dizer, pastor, o senhor está totalmente errado. Mas quantas pessoas está me ouvindo hoje e vai dizer, pastor, o senhor está certo. Realmente, viver uma vida infeliz por causa disso não vale a pena. Então, eu disse para eles, para vocês tem mais jeito não. Aí, no final, eles foram à separação. Infelizmente, foram à separação. Ele deixou tudo, o apartamento no nome do menino, o dinheiro ele não pegou, o carro ele deixou, ela não quis nada. Nada. E daí a pouco ela sumiu da região, foi morar lá na roça. Alugou um barracão lá e foi morar lá na roça. Voltou o namoro com o menino do açougue, que também não tinha casado. E só fiquei sabendo da notícia que foi para lá e namorou e estava namorando o primeiro namorado da vida dela. Quantos estão entendendo isso? Vocês estão mais fácil do que eu custei entender isso, vocês dizem que entendeu? Estava namorando. E uma vez, eu um pastor na praça, sentado na praça lá para fazer uma visita em Onça do Pitangui, nós estávamos bem na praça ali, a quem desce de bicicleta, barra dupla circular vermelha, acho que os mais novos sabem o que é isso, o rapaz, o menino descendo do açougue, descendo, e ela sentada no quadro da bicicleta com os cabelos alvoroçados, assim, os meninos de interior, assim, e numa alegria, eu nem mexi, eu fiquei no cantinho assim, eu vi, passou assim, de bicicleta, tranquilo, com o rapaz feliz. Sabe o que eu digo isso? O pai de Leia agiu da mesma maneira com a Leia. Por isso que ele trouxe um sofrimento muito grande. Não foi Jacó quem trouxe, não, foi o pai quem trouxe o sofrimento. A moça obedecia 100%, pula aqui, eu pulo, deixa de pular, eu pulo, dorme com ele, eu durmo, não dorme, não durmo. Era a obediência 100%, eu estou falando que o pai estragou a vida. No caso dessa família que eu estou relatando por alto para você, foi a mãe que incentivou, não, filha, com um corpão desse, você vai entregar para um rapaz na praça, olha o filho do fazendeiro aí, e ele vai nos tirar daqui. Tirou, mas olha o que aconteceu no final. Está morando lá agora, já deve ter casado com esse rapaz, o filho está lá, o pai está aqui, fica aquela coisa desproporcional, como a gente conhece, quando um passo é dado errado.
Quarto relacionamento desta moça. Então, relacionamento infeliz. Toda vez que ela olhava para Raquel, ela baixava. Quarto relacionamento dela era com Deus. O relacionamento de Lia com Deus era uma forma de fazer algo para que Jacó pudesse ter os olhares nela. E Deus viu isso. E Deus viu que quando Jacó saiu de Padã Arã, Raquel roubou as imagens de escultura do pai. Raquel era idólatra. Raquel pegou as imagens do pai e roubou na saída. Pegou as imagens, embalou e levou junto, como se fosse dela. E Jacó não sabia. Até que a história você conhece, que depois ele disse que não sabia que a maldição tinha entrado ali, e quem é que estava com alguma coisa errada teria que devolver. Ele não sabia que era a própria mulher dele, que estava com algo escondido. Era a mulher que ele desejava, mas ela não estava ligada a Deus. Lia não era a mulher que ele desejava, mas elas tinham uma comunicação com Deus, e Deus olhou para as duas e falou: Lia, eu vou te recompensar e vou te dar filho. Não tem nada que é mais valoroso para uma mulher no Oriente Médio, principalmente naquela época, do que ser uma mulher fértil, uma mulher que possa gerar filho todo ano de preferência. Isto valoriza 1000% uma mulher. Então Deus olhou para Raquel, idólatra, e olhou para Lia e falou: vou abrir a madre de Lia e vou deixar a madre de Raquel fechada. E diz a Bíblia que Lia tem o primeiro filho. Quando nasce o primeiro filho, que é Rubens, ela diz assim: o Senhor viu. Olha o que ela disse, significa Rubens, o Senhor viu. E ela disse: através do Senhor ter me visto, Deus vai tirar a minha infelicidade que eu tenho, eu sou uma mulher infeliz. Então ela gerou filho nessas condições. Esse era o relacionamento dela com Deus. Segundo filho, nasce Simeão, e ela falou: agora Deus ouviu, significa Deus ouviu. Deus vai tirar o desprezo e o opróbrio que Jacó tem comigo. Deus vai olhar e vai tirar essa depressão, seria isso que a gente chamaria hoje, de cima da minha vida. Não aconteceu nada nos 2 anos. Olha o relacionamento dela com Deus, era tipo uma troca, né? Uma obrigação. Tem um terceiro filho chamado Levi, e ela diz agora este filho é para pagar tudo aquilo que ficou para trás. E ela disse: o Senhor apagará toda dor, toda mancha, toda estrada que não foi bem feita, o Senhor apagará. E nasceu Levi. Não aconteceu. Irmão, isso foi um ensinamento grandioso para todos nós, porque o nosso relacionamento com o nosso pai pode não ter sido 100%, porque cada um dá o que tem. Os pais mais novos hoje têm condição de dar muito mais do que os pais mais velhos. Mas me fala você que teve um pai aí de 1930, 1940, 1950, daquela época, que não teve condição de ter um estudo, uma faculdade, a coisa era pesada. Era trabalho com 9, 10 anos, o menino já tinha que estar trabalhando, a menina também. Era difícil, então os pais se embruteciam, ficavam muito fortes. Isso na maioria, não estou dizendo que todos são, não. Tinha pai também carinhoso, pai que sabia o que é ser pai, mas na maioria eram pais difíceis de conviver. Então, como você vai obrigar uma pessoa que não tem para dar? Hoje você conhece mais coisas, não obriga seu pai. Não cobre do seu pai comparando ele com o pai de um amigo ou de uma amiga. A pior coisa que tem na vida é a comparação. Jacó viveu com as duas, mas não houve a comparação da humilhação dessa área, não. Então a pior coisa que tem é essa comparação. Ah, mas o pai da minha amiga faz isso, o pai do meu amigo faz isso. Nunca compare o seu pai. Se o seu relacionamento não é bom, ou não é da forma que você desejava, agradece a Deus, porque seu pai pode ser o que for na vida, mas foi através dele que você chegou até aqui. Viva! Viva! Então, honra o seu pai. Se ele não deu tudo quanto poderia ter feito, honra, que aquilo que Deus não fez com ele para chegar a você, Deus faz direto com você. Todos entenderam?
Então, o relacionamento dela com o pai foi difícil, depois com o marido. Pastor, meu marido... Deixa eu explicar para você uma coisa aqui. Vou te dar uma dica boa aqui, tá bom? Pastor, não convivo bem com meu marido. Já ouvi isso algumas vezes. Estou sendo bonzinho? Algumas vezes. Mas explodiu uma guerra. De que lado você fica? Contra ou a favor do marido? Ah, pastor, bem, não presta, é um vagabundo. Fica do lado dele. Fica do lado dele. Ah, pastor, mas ele fez isso, isso, isso e mais isso. Fica do lado dele. Você quer vencer? Você nunca irá vencer se você se aliar aos inimigos. Entenda isso, isso é uma regra. A gente tem que aprender isso, lealdade. Agora há pouco você viu aí os cariotes aí no Brasil, aí, né, provocando uma traição violenta aí a nível de política. Você viu aí. Esse tipo de pessoa acha que ganha, mas eles só perdem. Ter um problema é seu marido, ele não presta, ele é vagabundo, ele bebe, ele droga, ele rouba, ele faz alguma coisa, ele é o pior homem do mundo, mas você está com ele, não está? Você está com ele. Então você sabe que ele é isso tudo, mas está com ele. Explodiu para o lado dele agora, vai pegar, fica do lado dele. Nunca põe força junto com os inimigos dele, porque aí você está traindo a si própria ou a si próprio, pode ser o contrário também. Fique do lado dela, porque se você aliar os inimigos é pior. Quantos estão entendendo? Isso aqui é fácil de entender. Lá na sua rua tem criança, tem porta de vidro, tem portão e de repente os meninos chutam uma bola e quebram o retrovisor do seu carro. Aí você pega os dois meninos estavam lá, você deixa passar. Amanhã os dois meninos brigam, você chega lá, aproveita que já está com a cabeça desse tamanho e briga com o menino. Meu irmão, não briga com o vizinho por causa de briga de menino, não. Aí você está pior do que o menino. Ah, não, meu filho eu defendo e pronto, acabou. Você está pior do que o menino. Os dois meninos brigaram lá, deu soco no olho, na boca, isso é normal, isso é coisa de criança. Criança que não tem muito isso, depois, no final, você vai ver que vai dar problema para você. Tá? Deixa o menino, menino é menino. Então o menino é assim mesmo, tem que se esbarrar mesmo, esbarrou com um, tomou um soco, deu um tapa, tomou um tapa, mas não vai brigar por isso. Porque no outro dia os meninos ficam amigos com um grão de pipoca, com uma bala que um deu para o outro, eles ficam amigos. E você fica inimigo para o resto da vida com aquela pessoa, com o seu vizinho ou com a pessoa com quem você se atreveu. Quando não sai morte. Assim também é a briga de casal. Não, mas eu vi, o marido está errado, eu vi, a mulher está errada. É mulher sua? É marido seu? Não é. Então tira os seus olhos. Você é especialista, você é policial, você é o quê para rei? Nem se fosse. E nem se fosse, teria o direito de você entrar. Sabe por quê? Briga de dois, diz, é dois. É dois. Na noite fria, debaixo da coberta, não é você que está lá, não, é? Não, é ele e é ela, não é? Então é os dois que resolvem. Os dois ficam numa bênção, depois, e você fica inimigo dos outros pro resto da vida, porque enfiou seu dedo para poder colocar ali a colher de pau na convivência de duas pessoas. Você não é Deus para mudar a vida de ninguém, não. E o que mais acontece isso, principalmente a nível de periferia, porque as casas são mais pertinho, a pessoa escutou. Ah, eu vi que houve uma briga. No outro dia fala, ai minha filha, eu vi que houve uma briga ontem. Como é que foi o negócio? A mulher sábia edifica a casa, sim ou não? Aí a pessoa já está meio brava, fala assim, é mesmo, ele é um cara vagabundo mesmo, ele rouba. A mulher vizinha não sabia de nada. Mas porque ouviu uma conversa e foi lá, ela leu um livro e acrescentou mais palavras no livro, falando que o marido é aquilo. Aí, meu irmão e meu irmão, se você se alia ao inimigo, não há condição de manter uma união de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quantos estão entendendo? Isso é só uma dicasinha, deixa os meninos para lá. Relacionamento dela com o marido era desse jeito, mas ela foi tentando apagar o fogo, qual tenho que dar filho para ele. Não é o golpe da barriga, não. Golpe da barriga acho que nem existe mais. Existe? Existe, irmão? Existe? Existe? Eu não sabia, não. Para mim isso era coisa antiga. O golpe da barriga, que o pessoal falava antigamente, né? Segurar pela barriga. Ninguém segura. Quem contou isso aí foi Jacó, que fez uma troca
por um prato de lentilha, ele foi seguro pela barriga, realmente, isso é texto bíblico, e as lentilhas vermelhas, por isso teve o nome de Endor, Endor não, de Edom, Edom significa vermelho, de onde vieram os edonitas, por causa daquele prato de lentilha vermelho, tudo bem, segurou ele pela barriga, mas segurou pela comida, pelo intestino, não foi pelo útero não, esta aqui diz, eu tenho que ter mais filho, porque primeiro, Deus vai tirar a infelicidade, segundo, Deus vai tirar o desprezo. Terceiro, Deus apagará toda a minha dor. E Deus estava falando, Leia, eu estou trabalhando com você separadamente, filha. Você entrou na história por causa do seu pai, a culpa não é de Jacó, não. Ele foi até homem demais para te assumir e não deixar você lá, porque não existia essa lei que tem que casar a mais velha primeiro, não. Isso o pai queria desovar. Consegue entender o que é desovar? Ele queria botar fora rápido, para tirar a despesa, porque o materialista é assim. A pessoa materialista nem queira viver com uma pessoa assim, tá certo? Mas essa mulher entendeu, o relacionamento dela com Deus mudou. E Deus deu para ela mais um filho chamado Judá. Eita glória, o quarto filho de cima para baixo. Quando deu o filho chamado Judá, que significa eu louvarei. Mudou, né? De Deus fazer eu louvarei, Deus viu, eu louvarei ao Senhor, não deixarei, o Senhor diz, não te desampararei, estarei sempre com você, ele diz, não deixarei que ninguém estrague mais a sua vida. E o Senhor está falando, olha, esse Judá, inclusive foi de Judá que vem Davi, que vem Jesus, olha para vocês verem de onde que vem a história, lá de trás, 4.000 anos atrás, né? 4.000 anos, que veio de Judá, que significa louvor, o Senhor diz, agora você acertou. Talvez você tenha tentado 1, 2, 3, 4 vezes, pastor, não deu certo. Muda a forma. Enquanto você quiser uma prova, que Deus te prove alguma coisa, você vai ter sofrimentos, mas o dia que você falar, Deus, eu vou fazer para o seu louvor. Deus deu Judá, e Judá significa louvor, ela diz, eu louvarei ao Senhor, e o Senhor diz, por isso eu não deixarei que ninguém mais te humilhe. Você daqui para frente será uma mulher honrada, porque os seus filhos vão compor as 12 tribos de Israel. Ela teve 6 filhos nas 12 tribos de Israel, 6, e até aquele momento, a Raquel era triste, ficou triste, porque via a outra dando filho, e ela não tinha filho, ela só tinha beleza. Sabe o que eu vou dizer para você? Aqui acontece uma coisa muito, muito interessante. Uma tinha o amor e não tinha filho. A outra tinha filho e não tinha o amor. Cada uma possuía o que a outra queria. Pense bem aí. Cada uma possuía o que a outra queria. Uma era bonita demais, mas não tinha filho, então ela queria o que a outra queria. A outra não tinha tanta beleza expressiva, mas dava filho, mas queria a beleza da outra. Então, nesta palavra aqui, que cada uma possuía é o que a outra queria, nesta palavra Deus chama a atenção das duas ao mesmo tempo. Deus chama a atenção das duas e traz as duas para si. As duas, vou trazer vocês aqui, porque o meu relacionamento com o homem não é de interesse. Olha o que Deus está mostrando. O meu relacionamento com o homem, quando o homem entende o meu relacionamento com o homem, não há interesse, só há bênção. E quem recebe a maioria das bênçãos somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, quando eu vejo assim, muitas vezes nós irmãos, caímos numa dessa. Pense bem aí. Às vezes o que você quer é que o outro possui. E às vezes o que o outro possui é o que você quer. É uma troca. O outro quer o que você possui e você quer o que o outro possui. Por que não fica cada um no seu lugar? Por que não fica cada um na sua direção? Não existe regra para Deus lidar com todos, não. Senão um cortava por aqui, outro aqui, já pensou? Então, cada um Deus trata separadamente. Pastor, será que Deus trata comigo? Claro, está tratando hoje através dessa cirurgia que eu estou passando para você aqui, bíblica. Deus está tratando com você. Olha como Ele aparou de um lado, como Ele aparou do outro, como Ele acrescentou de um lado para você. Tenho certeza absoluta que a sua segunda-feira não vai ser
pior do que a última sua segunda-feira. Ela vai ser melhor. Você acredita nisso? Amém? Não veja nenhum dos seus como objeto. Não veja nenhum dos seus como objeto. Ninguém é objeto de negociação, não. Deus olhou ali e falou: Raquel, eu vou abrir a sua madre, mas sabe qual foi a palavra que ela falou com Deus? Ela chegou no Jacó, quando nasceu o quarto menino, ela sacudiu Jacó, a Raquel, sacudiu Jacó e falou: me dá filho, como se a culpa fosse dele. Me dá filho, já te falei, senão eu morro. Olha o que ela disse, palavras de Raquel: me dê filho, senão eu morro. Dá-me filhos, senão morrerei. Deus abriu a madre de Raquel e deu para ela José. Foi isso? Grande homem. Depois Deus deu Benjamim para ela. E no parto de Benjamim, Raquel morreu. E Raquel morreu perto de Belém, entre Belém e Hebrom, bem perto da saída que vai para Betel. Ela teve o filho ali com dificuldade e morreu ali. E eu vou dizer para você, e ela foi enterrada ali. O túmulo de Raquel, a metade dá para dentro de Hebrom, a outra metade dá para a estrada, para quem passa. Mas Lia foi enterrada junto com José na cova de Abraão. Para você entender, lá em Maquipelá, atrás do túmulo de Adão e Eva. Isso, para melhorar aqui, atrás do túmulo de Adão e Eva, Maquipelá, é assim que pronuncia, está enterrado Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. E agora Raquel foi enterrada lá na beira do muro, lá do outro lado, porque a força da palavra falada é muito grande. Talvez estou falando para você que está tendo problema com a sua esposa ou com o filho, com alguma coisa. Cuidado com as palavras. Satanás está sentado num divã, com as pernas cruzadas, esperando as suas palavras para que ele possa pegar as suas palavras e usar como armas na direção daquela pessoa. Então, depois acontece uma coisa ruim, não vamos culpar aquela pessoa. Foi porque as palavras proferidas ou desferidas e na direção de tal, Satanás usou. Quantos estão entendendo? Não, cuidado demais. Raquel morreu nessas condições por causa da boca. Me dá filho, senão eu vou morrer, eu morro, quer dizer, eu suicido, eu faço alguma coisa. Eu vou te dar o filho para honrar, para mostrar que eu sou Deus. Mas ali Raquel morreu. Muito cuidado, está passando uma dificuldade, não tem, chame pessoas para conversar, chama um advogado, alguma coisa tem que resolver. Mas o que não pode é se aliar aos inimigos e matar com palavras. Que o inimigo ele fica paradinho esperando, fala que eu quero pegar as suas palavras e atacar a pessoa que você gosta. Amém? Deixa essa palavra, eu falei no início que é difícil falar sobre mulher, ainda sobre duas ainda complicadas igual essas, apesar que a complicação foi o pai dela, né? Mas é difícil. Mas fica aqui uma palavra direcionada para os nossos corações. Caso você tenha uma dúvida, deixe seu comentário aí embaixo, pode xingar, falar o que for, não há problema não, a gente entende o outro lado também, tá bom? Você pode deixar ali, pode me xingar, não há problema não. Eu estou só trazendo um recado, depois a gente acerta as beiradinhas daquilo que precisa. Se tiver pergunta, gerar pergunta, põe a pergunta aí. Nós temos muitas perguntas a responder, porque as pregações nossas aqui, a gente prega no sentido espiritual. Então, não estou pregando teologia, eu prego espiritual. Então, gera isso, mal entendimento, o atendimento não caiu na hora certa. Deixe seu comentário aí, pode xingar, não há problema. Xingar, não. Palavrão, não. Está repreendido em nome de Jesus. Pode xingar assim, né? Com amor, né? Vocês entenderam? Coloca uma máscara, me xinga de máscara, aí não tem problema. Que Deus abençoe a todos vocês. Tem uma semana de muita bênção. Domingo teremos o cerimonial de transferência às 9 da manhã e às 18 horas. Venha de manhã, que aí diminui o grupo da noite, da tardinha para a noite, e não há problema contra as fiscalizações que estão tendo aí. Que Deus não deixe o inimigo chegar na sua porta dia nenhum, nem nos seus filhos, nem nos seus amigos, dentro da sua rede de pessoas que convivem com você. Que Deus te proteja.
que você tenha o seu emprego garantido, que você possa ter o seu trabalho que ficou paralisado durante esse tempo, que possa estar voltando esse trabalho cada vez mais. Eu te abençoo no nome de Jesus. Viva! Viva o Senhor! Amém. Irmãos, os nossos avisos são esses, também quero ofertar a casa do Senhor. Deixa uma oferta para o Senhor. E nesta oferta, você também pode fazer de onde você está, faça com alegria, nada por obrigação. Obrigação, Deus não prospera ninguém, não. Mas quando eu faço por alegria, pode ser pouco, pode ser muito. Você fez com alegria, é claro que você não vai vencer a Deus no dar. Tudo que nós entregamos para o reino de Deus, 100 vezes mais o Senhor traz na nossa direção. Em tudo, não é só em dinheiro, não. Dinheiro não é tudo na vida, não, irmãos. Se dinheiro fosse tudo na vida, a pessoa comprava um local onde não entraria um vírus. Dinheiro não é tudo, não. A proteção é muito maior do que o dinheiro. E essa o Senhor diz, aqueles que tocam na ponta do altar, ele tem essa proteção que vem do Senhor. Vamos entregar a Deus. Pai, aqui está a minha oferta, a oferta da tua igreja. Nesta noite entregamos ao Senhor, pedimos a tua bênção, ó Deus, para todos que estão em casa, sejam abençoados nesse momento também, que o Senhor possa multiplicar na vida de todos, e nesta semana nos dá a tua bênção, no nome de Jesus. Está tendo umas perguntas assim, pastor, o culto voltando, vai parar de transmitir? Ô, irmãos, não vai parar de transmitir, não. Mas vocês podem notar na casa, aí nós estamos com uma transmissão muito boa, comparada aí com outras aí, é limpinha, o som é limpinho, né? Não vai me fazer ficar mais bonito, nem o pastor ficar mais bonito, mas é uma transmissão perfeita. Precisamos melhorar? Precisamos. Assim que voltarmos, nós vamos fazer aqui, entre nós, os irmãos, levantar um fundo para comprar um equipamento, porque esse equipamento ele é de uma empresa, de uma pessoa que trabalha, então não podemos ficar também explorando o trabalho, os equipamentos. Vamos comprar os equipamentos da igreja. Já que ficou bom, você está na sua casa, eu vejo quando chego em casa, vejo no meio de semana também, que eu gosto de ficar vendo as pregações da igreja. Nós vamos ajudar para comprar um equipamento mais profissional para essa finalidade. Cada um de nós doa uma beiradinha, com toda certeza nós fazemos isso. Viva! Viva o Senhor! Então, esses são os avisos. E dizer para vocês que estão aqui, parabéns, vocês, a força espiritual do querer tem nos feito caminhar a cada dia. Porque todo dia de manhã a igreja está sendo aberta. E você vê cada coisa que nós já resolvemos aqui dentro desta situação que está difícil aí fora, mas cada coisa que nós já resolvemos, irmãos, já trabalhamos no campo espiritual essa semana, trabalhos foram desfeitos, já temos feedback do trabalho que foi desfeito, que Deus, a mão de Deus já entrou lá. Olha para você ver. Pastor, vocês não estão parados em casa? Ei, olha para mim aqui. Minha vida foi sempre trabalhar, irmãos. Eu vou ficar parado em casa para quê? Nós temos uma eternidade para ficar parado lá em cima. Ou melhor, lá em cima nem trabalha. Lá desliza e fala em mistério. Lá não precisa nem de andar, lá desliza e fala em mistério. Então, eu não fico em casa parado. Eu saio todos os dias, eu atendo alguém e eu faço alguma coisa que é preciso. Tá certo? Claro. Essa tá 0 quilômetro, viu, irmãos? Essa aqui. Mas com a máscarazinha de vez em quando para ajudar. Tá bom? Salmo da semana. Olha que salmo maravilhoso. Salmo 115. Salmo 115. Ele é um salmo que traz a revelação da verdade, afasta o engano e mentiras e conscientiza a unidade entre Deus e o homem, Então, Salmo 115 é um salmo muito interessante, que olha para você ver dentro do texto da pregação. Raquel roubou, lá diz que ela furtou, ela levou aquilo que era do pai, em vez de levar uma caixa de dinheiro, ela levou imagem de escultura. Que peso, hein, irmãos? Roubar a imagem. Então,
O Salmo 115 fala que os fabricantes de imagem vão para o inferno. O Salmo 115. E fala também que vai ficar parecido com as imagens aqueles que fazem e aqueles que adoram. Então, observe uma pessoa que é devota 100% de um preto velho. Repara uma pessoa, é amigo seu, é pessoa boa, é do seu convívio, não estou entrando nessa questão, estou falando a questão da adoração dele. Ele adora o preto velho, ele recebe o preto velho. Olha como fica, as roupas dele é parecida com a roupa daquela imagem, o rosto é parecido, a curvatura é parecida, a marcação do pé esquerdo quando anda, geralmente expulsa de uma perna, é conhecido. Por quê? A Bíblia diz que fica parecido com a imagem aqueles que fabricam e aqueles que adoram. Caso você tenha alguma coisa dessa na sua casa, seja sábio. Raquel ficou estéril porque levou as imagens para dentro do seu convívio, depois teve que devolver tudo de vergonha, porque o marido exigiu que alguém dos empregados, ele não sabia que o mal estava dentro da casa dele. Se você tem alguma coisa desse nível, meu irmão, é tempo de você se desprender disso, sai disso enquanto é tempo, tá bom? Procure os seus conhecimentos aí. Salmo 115, vou repetir. Traz a revelação da verdade, afasta o engano e mentira, conscientiza a unidade entre Deus e o homem. Faz essa leitura manhã e tarde durante todos os dias até domingo. Toda certeza Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Então, vamos fazer uma oração aqui. Eu quero pedir uma oração aqui agora, um amigo meu, tá bom? Amigo nosso, da nação, o nosso ilustríssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que muitos de vocês vão falar, pastor, não faz isso. Irmãos, ore pelo que você gosta, tá bom? Eu vou orar, a gente tem que orar até pelos que a gente não gosta, diz a Bíblia. Mas se eu orar e você orar para abençoar a vida do nosso presidente, nós estaremos sendo abençoados, porque ele é o cabeça da nação. Não é verdade? As coisas saem dele. Jogar pedra e tentar destruí-lo, porque já está tombado, vamos jogar pedra para acabar de destruir. Nós somos cristãos, irmão, nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Quanto mais para um presidente da nossa nação, uma pessoa honrada, qualificada, uma pessoa que hoje só tem os seus eleitores do lado dele querendo mudar um país. Tá bom? Então, eu sempre, vocês aqui são mais velhos, quem está me ouvindo também é mais velho, há pouco atrás eu tive um problema desse com um rapaz que não é da igreja não, na rua. Ele veio me falar sobre ditadura, essas coisas, tudo. Eu falei, filho, o Brasil não teve ditadura, não. É porque você nunca saiu do Brasil. Vai lá no país para você ver o que é ditadura lá fora. Aqui não teve ditadura, aqui teve governo militar. É diferente de ditadura. Ditadura ninguém abre nada, funda nada, cria nada, ninguém pode ter nada, enfim. Aí, quando ele disse isso, eu falei, não, aqui não teve ditadura no Brasil, não. Eu, na época, não era crente, passei muito aperto com a Metropol, com o DOPS, com essas polícias que prendiam as pessoas que faziam baderna, mas elogio. Sabe por quê? Aí o rapaz falou assim, não, porque tudo isso... Eu falei, seu pai tem casa própria? Ele falou, tem. Eu falei, comprou no regime militar. Se você compra uma casa agora, financiada com o seu salário, você não compra. Como é que você vai falar mal de um regime que deu casa para o seu pai, para o seu avô? Os negócios que vocês desfrutam hoje veio daquela época. Sim ou não? Não estou elogiando A e B, não, nem sistema também não, porque nós somos cristãos. Mas estou querendo colocar uma nota aqui como pastor, que nós devemos abençoar o nosso presidente da República, porque abençoando as coisas ficam boas para todos nós também, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração? Já foi orado hoje pelo Brasil, com muita propriedade, a bandeira está aqui, mas eu vou representar aqui a todos aqueles que têm orado pelo presidente nesse momento. Vamos fazer? Estenda a tua mão para cá. Querido e poderoso Deus, em nome do teu Filho Jesus, tu és o Senhor dos senhores, o Senhor das nações. Neste momento estamos levantando uma oração específica
para a família do nosso irmão, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, da Michele, dos filhos, de todos da família que envolve até sua mãe com 90 e poucos anos de idade. Senhor, toma aquele homem naquela cadeira, naquela caneta. Coloque pessoas boas ao lado deste homem, Senhor. Levante pessoas conscientes. Levante mesmo, nós sabemos que o Brasil tem muita gente boa, mas muita mesmo, e não está preso na mão de um só ou dois só. Nós temos muitos aqui que são bons no nosso Brasil. Levanta, Senhor, para que o Brasil possa melhorar um pouco. Quantas pessoas estão saindo, ó Deus, para outros países porque não conseguem morar aqui mais. Mas levante o nosso país até melhor do que muitos lá fora, Senhor. Ó Pai, eu tive a chance de conhecer alguns países lá fora. Eu sei que lá fora eles olham para nós aqui no Brasil, vendo que nós somos ricos, que nós temos e não usamos. Faça com que esta bênção manifeste ao nosso país, começando com o nosso presidente, que ele tenha saúde, livra ele do vírus, de toda e qualquer doença, todo e qualquer atentado. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor dê a direção naquela mente, em nome de Jesus. Viva! Amém. Então, falando para vocês aqui, não é